Capítulo 173 Aumento de nível de novo. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Zalha e Green prestaram atenção à situação que está acontecendo na tela. Embora a tela só pudesse mostrar o que aconteceu dentro de 200 metros, para os dois isso já era muito bom. Eles realmente não pensaram que o pântano seria assim. Até os fantasmas virtuosos águias foram grandemente influenciadas por ele. No entanto, as plantas que eles viram não foram pegas por Zalha, já que ele acreditava que Zhao Zui já teria conseguido essas plantas para ele. Ele também pode esperar para encontrar Zhao Zui, e então permitir que Zhao Zui volte para o espaço. Enquanto os fantasmas virtuosos águias sobrevoavam o pântano, Zalha não assistiu. Em vez disso, ele deixou os outros fazerem isso. A velocidade dos fantasmas virtuosos águias não era lenta durante o voo. Entretanto, voar sobre o pântano do cadáver apodrecido, enquanto estava cercado pelo nevoeiro de 7 cores, diminuía a velocidade. Mesmo se eles quisessem acelerar, não seria possível. Como ainda não chegou a hora de fazer as transações com Laura, Zalha e Green não saíram. Uma vez que uma pessoa chegasse para observar a situação na tela, outra era substituída, e ela voltaria para seu próprio aposento e descansaria. Os fantasmas virtuosos águias não encontraram Zhao Zui naquele dia, o que fez Zalha se sentir muito estranho. Zhao Zui só explorou mais de 1000 quilômetros, menos de 1500 quilômetros no pântano. Supostamente, a águia fantasma virtuoso também já havia percorrido mais de 1000 quilômetros e menos de 1500 quilômetros, o que deveria significar que eles já haviam se encontrado. No entanto, eles ainda não o encontraram, o que foi realmente surpreendente. Zalha não permitiu que os fantasmas virtuosos águias descansassem em uma pequena ilha no pântano durante a noite, mas em vez disso os deixou descansar dentro do espaço. Na manhã seguinte, ao contrário do plano original, que era continuar voando em linha reta, as águias fantasmas virtuosos voaram ao redor da área, já que Zalha estava com medo de ter perdido Zhao Zui. Ele queria olhar e ver se eles poderiam encontrar onde Zhao Zui estava. Mas, para a surpresa de Zalha, eles não conseguiram localizar Zhao Zui. Os fantasmas virtuosos águias voaram ao redor por mais de 3 horas e ainda não haviam encontrado Zhao Zui. Zalha e Green sentiram que algo estava errado e decidiram deixar as águias voarem de volta, pensando que poderiam encontrar Zhao Zui assim. Zalha e Green poderiam ter sentido que algo estava errado, mas também era possível que eles simplesmente não pudessem reconhecer os lugares que eles já haviam visto. Afinal, a visibilidade no pântano ainda era muito baixa. Eles também podem esperar enquanto olham para a tela grande no espaço. Merine voltou para dentro do espaço durante a noite para preparar a comida para Zalha e Green. Durante o dia, ela vigiava os escravos na fortaleza da Montanha de Ferro, o que a deixava muito ocupada. Zalha não queria que Merine estivesse tão ocupada, mas Merine se acostumou a ser ativa por toda a vida. Assim, mantê-la ociosa faria-se sentir um tanto desconhecida. Ao entrar no espaço, Merine achou um pouco estranho que Zalha e Green franzissem a testa enquanto se sentavam em frente à tela. Eles ainda estavam vigiando a situação no pântano, que parecia normal. Jovem mestre, o que foi? O que aconteceu? Merine curiosamente perguntou. Ao mesmo tempo, Meg também acabará de voltar do lado de fora. Ela sorriu depois de ouvir Merine fazer essa pergunta e também olhou confusa para Zalha e Green. Zalha sorriu, não há muito com o que se preocupar. Entretanto, ainda não encontramos Zhao Zui hoje. Ficamos um pouco ansiosos desde que Zhao Zui nos disse que eles não estavam se movendo da pequena ilha onde eles estavam. Mas, ainda não os encontramos hoje. Nós apenas sentimos que é estranho. Merine sorriu e disse, jovem mestre, não é que você não consegue encontrar Zhao Zui, mas sim que você esqueceu que você tinha ordenado que ele voltasse para monitorar Baf. Baf pode não conhecê-los e definitivamente não procurou por eles. É por isso que ele voou para a frente sem pensar em voltar para procurá-los. Então, nós não podemos apenas relaxar e deixar as águias fantasmas virtuosos voar de volta, desde que Zhao Zui definitivamente será encontrado. Quando Merine disse tais coisas a Zalha, ele não pôde deixar de bater o pé. Sim, realmente havia tal coisa. Quando Baf entrou no pântano, ninguém lhe disse para procurar por Zhao Zui.
Naturalmente, ele apenas voa em frente para fazer o mapa. Parece que o que a vovó Merine disse estava correto, que enquanto Buffy estava voando, ele provavelmente conheceu Zhao Zui. Green sorriu ao tomar conhecimento da questão e disse: nós dois estávamos nisso há muito tempo. Não éramos tão bons quanto a velha em termos de pensar sobre isso. Eu também só me dei conta disso depois que ela disse. Amanhã, devemos deixar que os fantasmas virtuosos águias voem livres no pântano para podermos dar uma boa olhada. No dia seguinte, Zhao Hai permitiu que as águias voassem em linha reta, mas ainda assim não conseguia encontrar a equipe de Zhao Zui. No entanto, à noite, a equipe de Zhao Zui descansava em um acampamento. Embora não pudessem ver Zhao Zui viu os fantasmas virtuosos águias. Zhao Zui e sua equipe eram mortos-vivos. Embora fossem zumbis, suas alturas ainda eram semelhantes às de um humano. Quando eles olhavam para alguma coisa, eles usavam seus sentidos pessoais em vez de sua visão. Assim, o nevoeiro de 7 cores não teve nenhum impacto em seus sentidos e eles puderam sentir a presença de coisas que examinaram de uma distância grande o suficiente. Os fantasmas virtuosos águias não eram os mesmos que ainda confiavam em seu sentido de visão para ver as coisas. Embora os olhos de águia fossem poderosos, em um lugar onde estava coberto de poluição, ainda não era fácil perceber as coisas. Zhao Hai estava com medo de perder Zhao Zui, então ele ordenou que os mortos-vivos da equipe se alinhassem. Ele então ordenou que ficassem em alerta. Assim que eles viram as 5 águias, eles foram imediatamente ao encontro de Zhao Hai, como ele realmente não queria perder eles. Zhao Zui realmente ganhou muitas coisas desta vez. Havia muitas plantas no pântano do cadáver apodrecido que eram muito originais e não as que foram vistas antes por Zhao Hai. Após colocar todas as plantas que a equipe de Zhao Zui coletou no espaço, o espaço subiu para o nível 15, o que deixou Zhao Hai realmente surpreso. Depois de atingir o nível 15, eles agora poderiam abrir 20 mu de terra. Infelizmente, a maioria das plantas eram venenosas. Mas elas não eram tóxicas e eram apenas plantas venenosas. Embora o espaço tivesse sido atualizado em 4 níveis, ainda não havia como limpar a toxicidade dentro das plantas. Zhao Hai não estava com pouco dinheiro agora, então ele naturalmente abriu os 20 mu de terra. Ele não era educado quando plantou as sementes que o espaço havia concedido em todo o país. Do nível 10 ao nível 15, o espaço deu a ele um prêmio de 4 tipos de sementes. Elas eram soja, abóbora-esponja, broto de bambu e uvas. Antes do nível 10, o espaço concedia apenas uma quantidade de sementes que poderiam ser plantadas dentro de 2 mu de terra. No entanto, após o nível 10, as sementes que foram concedidas poderiam ser plantadas em mais de 5 mu de terra. Zhao Hai ainda estava observando 2 tipos de plantas na loja espacial. Essas 2 plantas eram como pêssego mágico e também possuíam habilidades especiais. Uma delas chamava-se Beaja Osha, enquanto o outro era o cabaço imortal. As folhas de bananeira foram usadas como material para o leque de folhas de palmeira em Jornada ao Oeste. Era um tipo de planta mágica do vento que poderia produzir ventos fortes, com uma probabilidade de 10% de o item ter a capacidade de atingir uma distância de até 5.000 km. O espaço avaliou-a como uma planta especial de nível 15. Para cultivá-lo, o espaço precisava estar no nível 20. O cabaço imortal era semelhante, mas seu efeito principal tinha um uso mais especial. Podia ser usado para fazer vinho. O cabaço imortal tinha um espaço infinito. As colheitas adequadas para o vinho podiam ser absorvidas no junco das cabaças. Em seguida, ele iniciará automaticamente a preparação, tornando-o muito conveniente. Embora tivesse tais características, também exigia que o espaço fosse nível 20. Além disso, enquanto o cabaço imortal podia absorver muitos materiais de produção de vinho, se ainda fosse jovem, só poderia absorver o suficiente para produzir 5 quilos a cada 7 dias. Meio quilo de vinho precisava de 50 quilos de grãos e também um mínimo de 25 quilos de frutas, caso contrário, seria impossível. O vinho era excelente, pois não só curava ferimentos leves, mas também podia restaurar instantaneamente o poder mágico ou ki de batalha. Para os magos ou guerreiros, isso era muito importante. Zhao Hai também sabia que o pêssego mágico era o mesmo que um prêmio do espaço dado antes de atingir o nível 10. A fim de cultivá-lo, havia uma restrição:
que era atingir o nível 10. Este foi o caso para o Beaja Ocean e o Cabaço Imortal, como eles eram especiais. As sementes foram dadas antes de atingir o nível necessário para plantar, o que foi o caso para estes dois. Eles foram dados no nível 15, mas só puderam ser plantadas no nível 20, mostrando que havia restrição. Zhao-Hai não estava muito preocupado com o Beaja Ocean, como sua utilidade não era tão grande. Não teve a capacidade de causar destruição em massa. Enquanto o inimigo tivesse boas capacidades defensivas, então não haveria muito dano. Tudo o que podia fazer era explodir o inimigo. O Cabaço Imortal, por outro lado, seria realmente útil. Entretanto, o rendimento foi muito baixo, pois levaria 7 dias para produzir 5 quilos, o que era realmente muito insuficiente. Ambas as plantas mágicas exigiam que o espaço estivesse no nível 20 para serem plantadas, então Zhao-Hai ainda não as comprou. As plantas tóxicas que foram coletadas por Zhao Zui foram um pouco úteis. Essas plantas ajudaram a atualizar o espaço e também eram comestíveis. Não só isso, eles também poderiam ser usados para produzir algumas poções de desintoxicação. No entanto, produzir uma poção de desintoxicação exigiria que o espaço estivesse no nível 30, já que era o nível necessário para poder abrir a fábrica de processamento. Zhao-Hai e Green não tiveram tempo suficiente para administrar tudo isso, então depois que trouxeram Zhao Zui de volta ao espaço, Zhao Zui foi imediatamente colocado na fortaleza da Montanha de Ferro para protegê-la. Então os fantasmas virtuosos águias receberam ordens de voar diretamente para o pântano do cadáver apodrecido. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.